Vamos já começar direto com uma notícia bombástica internacional. O parlamento da Coreia do Sul derrubou a lei marcial decretada por seu presidente. Essa medida extrema restringe direitos da população e substitui por leis militares a legislação civil. Realmente, a Coreia do Sul aí procurando controlar, o parlamento controlando as tendências autoritárias aí do seu presidente. Nós estamos vivendo uma situação extremamente complicada naquela região, na Península da Coreia. A Coreia do Sul já no estado de guerra com a Coreia do Norte, um cessar-fogo que praticamente paralisou uma situação de beligerância no paralelo 38, fronteira da Coreia do Sul, capital Seul, com a Coreia do Norte, Pyongyang. E ali, nesse momento, há uma tensão que vai se estendendo cada vez mais e se ampliando, uma vez que a Coreia do Norte cedeu até agora 12 mil soldados para colocar boots on the ground, ou seja, atuar na guerra da Rússia contra a Ucrânia. A Coreia do Sul reage dizendo que vai enviar armamentos à Ucrânia e, em contrapartida, a Rússia ameaça a Coreia do Sul caso ela venha a entrar na guerra. O mundo caminhando para uma guerra mundial, o mundo caminhando para um conflito nuclear. E, no meio de toda essa questão, a Coreia do Sul começa a dar ares de que vai entrar numa situação de guerra, de beligerância, com a aprovação de uma lei marcial. Lei marcial essa suspensa prudentemente pelo parlamento. Coronel Sérgio Marques, nós estamos aí aguardando, a qualquer momento entra o nosso Luca Bassani. Eu gostaria de ouvi-lo sobre esta situação. O Luca Bassani, parece que já estamos com o Luca Bassani. Luca, você está aí conosco? Então, uma boa noite. Eu olhava, mas não o via. E agora abro um sorriso, porque eu estou vendo aqui o melhor correspondente internacional da televisão brasileira, direto de Munique. Luca Bassani, há alguma relação entre esta lei marcial aprovada e o estado de pré-beligerância com a Coreia do Norte e também com a Rússia, já que há um envolvimento possível, potencial da Coreia do Sul na guerra da Ucrânia? Conte tudo, mas não esconda nada. Boa tarde a você, Capeza, a todos que nos acompanham. Realmente é um cenário que, para muitos, ouvindo falar da Coreia do Sul, parece algo um pouco errado, um pouco longe daquilo que a gente associa a Coreia do Sul como uma nação democrática, mas historicamente está dentro do DNA deste país. Inclusive, eu estive este ano na Coreia do Sul vendo essas questões políticas de perto e vale ressaltar que a Coreia do Sul é uma nação democrática, com eleições livres, multipartidarismo, só a partir de 1988. Portanto, desde o final da Segunda Guerra Mundial, a Guerra das Coreias, 1950, 1953, até 1988, foram vários ditadores diferentes, muitos golpes militares, muitos momentos de lei marcial onde não podia se fazer manifestação política, onde pessoas eram presas, onde a imprensa era censurada. Então, essa questão da repressão política, ela faz parte da vida do sul-coreano, principalmente aquele que viveu grande parte do século XX, e só a partir de 1988, com a sexta Constituição, o país se tornou uma nação democrática, assim como o Japão, assim como as potências ocidentais, com eleições livres, eleições limpas, e onde há um mandato apenas de 5 anos para cada um dos presidentes. Dentro da Coreia do Sul, para não falar o nome errado, eu anotei aqui o nome dos partidos, há 2 partidos principais nessa dicotomia clássica entre conservadores e progressistas, né? O Partido do Poder Popular, que é do atual presidente Yoon Suk-yeol, que está no poder de 2022, é um partido conservador no aspecto dos costumes e também muito mais próximo aos Estados Unidos e beligerante em relação à Coreia do Sul e em relação à China, principalmente. Ou seja, não quer muito conversar, não quer aspirar uma possível reunificação. Enquanto que na oposição, o Partido Democrático da Coreia, que é a maior força no parlamento, inclusive, ele é mais centrista em aspectos comportamentais, mas ele é, sim, favorável ao diálogo com Pyongyang e possivelmente fazer todas as bases necessárias para uma possível reunificação no futuro. Acontece que a gente tem um presidente conservador, o Yoon Suk-yeol,
ao mesmo tempo que o parlamento de 300 cadeiras tem 170 cadeiras na mão da oposição. É exatamente por isso que a oposição barrou essa lei marcial, que foi feita de maneira monocrática pelo presidente e que, segundo ele, tinha embasamento em querer preservar a Coreia do Sul por possíveis infiltradores da Coreia do Norte que estariam defendendo seus próprios interesses dentro da política sul-coreana. Ele não apresentou provas para isso. A gente sabe que desde o começo do ano a situação de beligerância entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul aumentou. Kim Jong-un, inclusive, construiu muros de contenção na fronteira. Ele declarou a Coreia do Sul como o principal inimigo da Coreia do Norte, ou seja, acima dos Estados Unidos, como maior antagonista do governo norte-coreano está a Coreia do Sul, e desistiu de qualquer conversa para um processo de reunificação, ao mesmo tempo que se aproximou cada vez mais da China e da Rússia, com visitas oficiais, com inclusive envio de armamentos e soldados para a Rússia e a Ucrânia aqui dentro da Europa. Ao mesmo tempo em que o presidente sul-coreano se aproximou muito de Joe Biden, fez visitas oficiais e realizou cada vez mais exercícios militares também no Mar do Japão, em conjunto com os japoneses, com os norte-americanos, ou seja, esse estado de tensão cresceu bastante. Neste conflito, que é um conflito adormecido por 72 anos, Capês. Vale a gente dizer, 71 anos no caso, né? Desde 1953 há um armistício, mas não há uma conclusão desta guerra. O Sul reivindica o Norte reivindica o Sul. Ambos os países não têm relações diplomáticas, é uma fronteira extremamente militarizada, com a DMZ, a Zona de Desmilitarização ali naquele paralelo, a presença das Nações Unidas, mas de fato é um conflito não resolvido do século XX, em decorrência da Guerra Fria, e que sempre eleva a atenção de todo mundo pela Coreia do Norte ter armas nucleares. Exatamente por isso que todo mundo fica de olho no que vai acontecer na Coreia do Sul. Talvez seja um problema interno, apenas uma questão política que vai se resolver talvez com a deposição do presidente ou com a realização de novas eleições, mas isso também tem a ver com o aspecto geopolítico, com a Coreia do Norte, com a Rússia, com a China, como nós sempre trazemos aqui nas nossas análises diárias. Ô Luca Bassani, pode ser um oportunismo político deste presidente, que se aproveita desse ambiente de beligerância internacional para tentar impor leis mais rígidas. O fato é que o parlamento sul-coreano conseguiu fazer o que os americanos chamam de de-escalate, ou seja, evitar uma escalada em direção ao conflito. Mas, Luca, é nosso dever aqui na Jovem Pan e no Linha de Frente, tendo você como profundo conhecedor da matéria e estando aí na Europa, vivendo essa questão, colocarmos a seguinte problemática para você responder. Rússia e China realizaram exercícios militares conjuntos no Mar do Japão. Esse é um recado enorme, porque poderiam ter sido realizados no Mar do Sul da China, mas foram realizados no Mar do Japão, onde o Japão reivindica as Ilhas Kurilas da Rússia, perdidas na Segunda Guerra Mundial. Esse exercício conjunto é uma provocação aos Estados Unidos e à OTAN, não há dúvida. Agora, a Rússia, diante da liberação do Joe Biden, do lançamento dos mísseis Ataque-MS norte-americano, Storm Shadow da Grã-Bretanha, está lançando pela primeira vez o míssil RS-28 Sarmat, que é considerado pelos americanos, pela OTAN, chamado de Satan II, em substituição ao míssil R-36M, que era o Satan I. Esse míssil, segundo dizem, não pode ser parado por nenhum sistema de defesa aéreo no mundo. Tem um alcance de 18 mil quilômetros e pode carregar ogivas nucleares. E a Rússia já mostrou que pode usar esse tipo de tecnologia a qualquer momento. Como você vê essa situação? Eu temo, porque o Joe Biden está na última fase de sua vida, está no final do seu mandato, não tem mais nada a perder ou a temer, indultou o seu filho e autorizou o lançamento desses mísseis. Como você vê neste xadrez, essa quase escalada na Coreia do Sul, os exercícios militares e o território russo sendo atingido por mísseis da OTAN? Estamos mesmo perto de uma terceira guerra mundial ou pelo menos de uma guerra nuclear?
Assim eu tenho ouvido alguns especialistas internacionais, mas eu quero ouvir o nosso especialista. Bom, Capês, eu acredito que este movimento que aconteceu essa semana internamente na Coreia do Sul esteja relacionado com esse exercício em conjunto das forças aéreas, né, russas e chinesas no mar do Japão. Lembrando que exercícios militares conduzidos de maneira conjunta, eles acontecem também do lado dos aliados ocidentais, do lado da OTAN, mas sempre é necessário você dar um aviso aos seus inimigos, entre aspas, aos seus adversários, para que isso seja interpretado não como um ataque, sim como um exercício, como um treinamento. E segundo o governo sul-coreano, o seu espaço aéreo teria sido violado e eles não receberam aviso prévio por parte dos russos e chineses. Isso, obviamente, que eleva a atenção, porque nós sabemos que os russos e chineses são aqueles que dão sustentação econômica, política e militar, em muitos momentos, para o governo da Coreia do Norte, um estado que é praticamente falido, que investe quase todo o seu PIB na própria defesa, na construção de mais armas nucleares, na implementação do seu próprio exército, enquanto a grande parte da população passa dificuldades, parte da população, inclusive, subnutrida até os dias atuais, os 25 milhões de norte-coreanos, e aí a Coreia do Sul se sente diretamente provocada. Não sabemos até que ponto que isso, de fato, interferiu na decisão do presidente Yoon Suk-yeol para decretar o estado de sítio, né, o estado de lei marcial dentro da Coreia do Sul, que, segundo ele, tem a ver com questões internas do parlamento. O problema é que quando você faz uma acusação tão grave contra o principal órgão legislativo e não apresenta as provas de maneira aberta a toda a imprensa, a toda a população, muitos vão achar que é uma tentativa de autogolpe, uma tentativa de transformar um Estado democrático e que lutou muito por essa democracia, com mortes de estudantes em Gwangju na década de 80, de tantas outras pessoas reprimidas pelo governo ditatorial da Coreia do Sul na década de 60, 70 e 80, e voltar para esse momento. Então, é importante a gente tentar analisar com clareza, com sobriedade, o que é um processo externo de escalada que acontece, de fato, há muito tempo dentro do contexto da Península Coreana e da região Ásia-Pacífico, seja os exercícios militares americanos, japoneses, sul-coreanos perto da ilha de Taiwan, seja na própria região do Mar do Japão, e agora também essa resposta, essa provocação das potências orientais, né? No caso China e Rússia, aliadas da Coreia do Norte, contra a Coreia do Sul. Eu acredito que possa ser os dois e eles estão extremamente relacionados. A preocupação agora é de desescalada. Como você bem colocou, o parlamento da Coreia do Sul, que tem 300 deputados, a maioria deles é de oposição neste momento, oposição ao presidente, mais ou menos 190, 192, juntando todos os partidos, são contrários e conseguiram essa moção para derrubar o decreto presidencial e causar um movimento de apaziguamento enquanto se investiga os motivos por trás desta fala do presidente. Eu acredito que os Estados Unidos estão monitorando essa situação, o próprio Japão e também a China e a Rússia, no caso, estariam provavelmente ligadas a essa desestabilização, porque nós sabemos que qualquer desestabilização, qualquer instabilidade, melhor dizendo, dentro de Seul ou em Tóquio ou em qualquer outro governo ocidental, isso sempre beneficia o lado oriental e vice-versa, assim que funciona no contexto da Guerra Fria 2.0, que tem se tornado uma guerra quente em muitas partes do mundo, a guerra da Ucrânia, no Oriente Médio, e esperamos que neste caso também não se torne uma guerra quente, porque aí estamos falando de uma potência nuclear que não tem muitos escrúpulos, né? Uma coisa é a gente ter a Rússia de um lado, que tem armas nucleares há muitos anos e sempre utilizou as armas nucleares com poder de dissuasão, de deterrência nuclear, os Estados Unidos a mesma coisa, mas Kim Jong-un é uma pessoa um pouco descontrolada e muitos temem que, para ele, que não tem nada a perder, sendo um país muito pequeno, poderia apertar o botão vermelho e causar um grande problema em todo o mundo. Dani, muito obrigado, aí direto de Munique, você volta mais ao final do nosso programa. Nós temos uma questão para discutir aqui, temos o economista Bruno Corano, que está aqui, professor Bruno Corano, vai analisar os impactos econômicos e morais de emendas parlamentares cujo autor não aparece, cuja finalidade é escondida. Vamos aproveitá-lo. Só para fechar esse tema, nós temos aqui um especialista em geopolítica internacional, que é o Coronel Sérgio Marques. Coronel Sérgio Marques,
aliança entre Irã, Coreia do Norte, Rússia e China, virando para o lado da OTAN com a Ucrânia de bucha de canhão e virando para o lado da Coreia do Sul e do Japão com a disputa por Taiwan e o domínio sobre o mar do Japão. Estamos à beira ou próximos ou diante de uma possível guerra nuclear? A Rússia já tem a sua doutrina atualizada para a utilização de mísseis nucleares, já fez treinamentos com isso, já tem os mísseis e a capacidade para tanto, e é óbvio que se estourar uma guerra, Coreia do Sul e Japão de um lado, OTAN, Europa Ocidental e Estados Unidos do outro, a Rússia sabe, aprendeu a lição com a derrota da Alemanha. Two front wars, nevermore. Uma guerra de duas frentes é desastrosa. Irá para as armas nucleares? Estamos exagerando ou estamos avisando? Sérgio Marques. Capês, colegas de bancada e a todos que nos assistem, é um privilégio, uma boa tarde a todos. Fazer um comparativo histórico, Capês, na década de 1930 com os anos 2020, em 1935 a Itália fez a sua expansão de poder para ali no Mediterrâneo e o norte da África, em especial na Etiópia, né, que gerou a Guerra da Etiópia. Logo na sequência, em 1937, o Japão acabou tomando a Manchúria, que é uma região da China. E logo na sequência, a Alemanha conquistou por extensão, por inteiro, a Tchecoslováquia, e logo depois começou efetivamente a Segunda Guerra Mundial com a invasão da Polônia, né? Então eram 3 guerras, entre aspas, regionais. Aí, sem lembrar que nunca ninguém fala sobre essa questão, mas enquanto no dia 1º de setembro de 1939 a Alemanha tomava a parte ocidental da Polônia, devido a um tratado, né, entre comunistas e nazistas de 23 de setembro, o tratado Ribbentrop-Molotov, o que aconteceu? A União Soviética, então a União Soviética, atacou a Polônia pelo leste, né, no dia 17 de setembro, 16 dias após o ataque alemão. Então, fazendo um comparativo com essas 3 guerras regionais que acabaram se transformando numa guerra mundial, principalmente a partir do dia 7 de dezembro de 1941, quando houve o ataque japonês às ilhas de Pearl Harbor, que aí, efetivamente, os Estados Unidos declarou guerra ao Estado nipônico e, consequentemente, o Japão declarou guerra aos Estados Unidos, a Alemanha, a Itália, e, efetivamente, tem a configuração de Segunda Guerra Mundial. Agora, hoje nós temos uma guerra desde fevereiro de 2022, que é a guerra Ucrânia e Rússia, né, que a Rússia invadiu, na realidade, a Ucrânia. Nós temos essa também guerra regional que envolve Irã, que envolve Síria, que envolve Israel, que envolve Líbano, que é uma segunda guerra regional. E uma guerra que está, vamos dizer assim, sendo temperada, que é Taiwan, que é, entre aspas, a China rebelde, né? A China que não é comunista, né? Da grande e toda poderosa comunista, que provavelmente existe a probabilidade dela absorver Taiwan, que é aliada dos Estados Unidos. Então, o que acontece? As configurações são muito próximas. Agora, qual é o grande problema? A Coreia do Norte, ela é aliada, ela tem um tratado bilateral com a China, e ela tem um tratado bilateral com a Rússia, que ambos os tratados, o que acontece? Eles têm um vínculo conhecido como eixo das ditaduras, né? Irã, China, Coreia do Norte. Então, o que acontece? Tem toda essa questão que o mundo está cada vez mais perigoso. Sim, estamos mais próximos de mais guerras regionais, que poderão resultar numa futura guerra mundial. Espero que não. Nós estamos avisando, estamos alertando. Bem,